Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por não salvar certas pessoas? Essa pergunta nos leva a uma reflexão intrigante sobre o amor divino. Embora Deus, imenso e incontestável, mantenha-se firme em seus princípios, entre os cristãos é amplamente aceito que a vontade de Deus abrange a todos, independentemente de sexo, idade ou etnia, desejando a salvação de cada indivíduo. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, onde se proclama o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, vou revelar 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos em seu caminho espiritual. Ou seja, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É essencial prestar atenção, pois muitos de nós podemos estar inadvertidamente enfrentando impedimentos em nosso caminho para a redenção. Permaneça atento e reflita se algum desses perfis se assemelha à sua jornada espiritual. A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da salvação em si. Reservem um momento para assistir a este vídeo completo, participem das orações e recebam abundantes bênçãos para vocês, suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço gentilmente que mostrem seu apoio. Curtam este vídeo, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus na terra. Queridos fiéis, enfrentamos uma verdade perturbadora. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja diligentemente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, o uso do título de cristão, a linguagem piedosa ou mesmo o batismo que garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 22, nos traz uma severa advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos acreditarão que realizaram milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo que nunca os conheceu e que se afastem, pois são malfeitores. Esta mensagem é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do juízo. Pergunte-se: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos em sua justiça, imaculados diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para a nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui, participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos lembra, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou ruim. Vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto por incrédulos. Quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra forma de alcançar a salvação a não ser pela fé em Deus e na crença em seu Filho, Jesus Cristo. A famosa passagem de João, capítulo 3, versículo 16, destaca que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, tornando a descrença algo perigoso. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam Jesus Cristo.
João, capítulo 5, versículo 40, afirma que alguns se recusam a vir a Jesus para ter vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, não a inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência, ou mesmo a família e amigos. Somos salvos somente pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. No próximo grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas, estão os hipócritas. Jesus se dirigiu diretamente a esses indivíduos em Mateus, capítulo 23, versículo 3, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, eles se apresentam na igreja com trajes adequados e erguem mãos santas para Deus, mas nos fins de semana se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Eles podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que comprovem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os outros. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do cobrador de impostos que, consciente de seus pecados, suplicava pela misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra a advertência bíblica contra a autojustificação. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça por meio da fé e não é algo que possamos alcançar ou nos orgulhar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22, fala claramente sobre eles, dizendo que se alguém, depois de conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se envolve novamente com o mundo e é superado, a condição final é pior do que a primeira. Isso ressalta a seriedade de se afastar do caminho da verdade depois de conhecê-lo. Esses indivíduos se encontram em uma situação pior no final do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, virarem as costas para a ordem sagrada que lhes foi entregue. É como Provérbios descreve: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a chafurdar na lama. A Bíblia nos dá a imagem daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza, retornando ao mundo e suas tentações, porque na realidade nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus aborda esse tópico em Mateus, capítulo 12, versículos 31 a 32, onde ele alerta que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando suas manifestações. Esse é considerado o pecado imperdoável. É importante ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evite piadas, associações ou grupos que falem depreciativamente sobre o movimento do Espírito de Deus, pois isso pode levar ao cometimento deste pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, de acordo com as Escrituras, Deus não pode salvar são aqueles que já morreram.
É comum que muitas pessoas procurem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. É importante compreender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após a sua morte. A salvação só é possível em vida. Após a morte, torna-se completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível na vida e, por isso, é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após este sacrifício supremo, se alguém decidir não acreditar, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Pergunto a você, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não, este é o momento ideal. O arrebatamento é um tema amplamente discutido entre cristãos e até mesmo entre não cristãos. Não é apenas uma previsão de um evento futuro, mas uma ocorrência profética que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas aqui está o que sabemos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, lemos que, segundo a palavra do Senhor, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Pois o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé. Ser arrebatado para encontrar o Senhor nas nuvens será, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente espera com grande expectativa. O arrebatamento é um evento destinado exclusivamente ao povo do Senhor, aqueles que depositaram sua fé na graça salvadora de Jesus e abandonaram uma vida de pecado. Isso significa que não importa quantas boas ações alguém realize na terra, ou quão nobres sejam suas intenções, se não for um crente que vive para Deus, não será arrebatado quando chegar a hora. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance para aqueles que perderem a primeira. Porém, a Bíblia não apoia essa ideia. É fundamental fazer todo o possível para garantir que você faça parte dessa experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não se repetirá. Ser deixado para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. O relacionamento entre os crentes arrebatados e Jesus será eterno. Eles não apenas escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente o que significa ter a vida eterna. O último inimigo, a morte, será julgado e vencido. Este vídeo explicará detalhadamente o que é o arrebatamento. Peço que você acompanhe atentamente, pois isso fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo sobre o arrebatamento de seu coração. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras, onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu justo julgamento seja derramado durante o período da tribulação. É importante notar que a palavra arrebatamento não é mencionada explicitamente em nenhum lugar da Bíblia. Vários versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência deste grande evento. Exemplos desses versículos são encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bem como nas epístolas e outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento.
Devido à importância deste evento futuro, muito tem sido ensinado sobre o arrebatamento, gerando uma variedade de opiniões e interpretações. Uma crença significativa, mas equivocada, associada ao arrebatamento, é que ele e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. As Escrituras não apoiam essa visão. A Bíblia afirma claramente que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos separados. Vamos esclarecer algumas diferenças importantes entre o arrebatamento e a segunda vinda. Durante o arrebatamento, todos os crentes encontrarão Jesus nas nuvens, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por outro lado, na segunda vinda, todos os crentes arrebatados retornarão com o Senhor à terra. Este retorno tem o propósito de julgar aqueles que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, derrotar o anticristo e Satanás e reinar por 1000 anos, conforme relatado em Apocalipse 19 e 20. Há uma diferença significativa entre os dois eventos. O arrebatamento, conforme definido anteriormente, será o momento em que os santos são removidos da terra para encontrar o Senhor nas nuvens. Em contraste, a segunda vinda é o evento em que o Senhor retorna com todos os crentes que foram arrebatados para julgar aqueles que permaneceram na terra e aprisionar o diabo por 1000 anos. Além disso, o arrebatamento será um evento instantâneo, diferentemente da segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 está escrito: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados." O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, enquanto a segunda vinda será um evento visível para todos, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 27, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não ocorrerá até que certas profecias dos tempos do fim se cumpram. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e escolas de pensamento sobre o conceito do arrebatamento, mas a Bíblia continua sendo a fonte mais válida e precisa de informações sobre este evento dos tempos do fim. Um equívoco comum sobre o arrebatamento é a ideia de que ele se destina apenas a pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e respeitador das tradições, mas se não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, temo que possa ser deixado para trás no arrebatamento. A Bíblia oferece grande esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos que acreditavam em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você tem um ente querido que faleceu e era um crente fiel em Jesus Cristo, trago boas notícias. Eles ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor nos ares durante o arrebatamento. Este é um motivo de grande encorajamento e alegria. Agora você pode se perguntar se é possível se preparar para o arrebatamento. Como posso me preparar para este grande evento? A resposta é um sonoro sim. Uma maneira de estar pronto é viver uma vida de fé e retidão. Lembre-se da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Dedique-se a coisas que edifiquem sua fé e o motivem a viver uma vida justa. Não deixe ninguém desencorajá-lo da necessidade de viver com fé e justiça. Certifique-se de não apenas falar sobre pureza, mas também vivê-la, pois o Senhor lhe dá graça e sabedoria. Outra maneira de se preparar para o arrebatamento é estudar e compreender os ensinamentos bíblicos enquanto vive em preparação. É crucial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios.
Todo crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus torna-se um obreiro que não precisa se envergonhar, capaz de aplicar corretamente a palavra da verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, compreender e aplicar a Bíblia, evitando a busca por novas revelações, que, embora possam parecer atraentes, desviam-se da verdade simples e sincera da palavra de Deus. Uma lição que é excessivamente complexa, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira. Na maioria das vezes, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples, para que todos estejam perfeitamente equipados para toda boa obra. Outra maneira importante de se preparar para o arrebatamento é permanecer em uma comunidade de crentes genuínos. Provérbios 27 nos diz que assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Viver em comunidade com outros crentes é crucial. Como diz o ditado popular, há segurança nos números. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar o encontro com outros crentes e a garantir que nada nos isole da irmandade. O isolamento da comunidade dos crentes não vem de Deus, mas sim de um truque do inimigo. A quarta maneira de se preparar para o arrebatamento é orar por orientação e força enquanto vivemos nestes últimos dias. A oração é uma das maneiras pelas quais permanecemos conectados ao Senhor, especialmente nos momentos em que nos sentimos sozinhos nesta jornada celestial. Ore ao Senhor por orientação e força, pois nossa própria força pode falhar, mas com o auxílio do Senhor não vacilaremos. Em conclusão, enquanto você toma medidas para se preparar para o arrebatamento, lembre-se que Deus está colocando sinais ao longo do caminho para nos guiar. A Bíblia não especifica claramente quando o arrebatamento ocorrerá, mas fomos avisados e ensinados a ficarmos atentos para os sinais dos tempos do fim. O próprio Jesus nos instruiu sobre esses sinais e a necessidade de permanecermos vigilantes nos últimos dias. Jesus falou sobre esses eventos, e à medida que esses sinais se manifestam em nossos dias, seria sábio prestar mais atenção às Escrituras do que nunca. É crucial focar nas diretrizes que Jesus nos deixou sobre como conduzir nossas vidas nos tempos do fim. Como ele disse em Mateus, capítulo 24, versículo 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Neste vídeo, compartilharei 3 ensinamentos vitais de Jesus e como eles se aplicam de maneira prática e direta à nossa vida cristã diária. O primeiro conselho de Jesus, encontrado em Mateus, capítulo 24, versículo 46, nos diz que seremos abençoados se formos encontrados cumprindo suas ordens quando ele retornar. Jesus, ao guiar os crentes sobre seu retorno, destacou que a verdadeira fidelidade está em ser encontrado, fazendo o que ele nos ordenou quando o Mestre retornar. Ele prometeu que, após seu retorno, os servos fiéis seriam abençoados. Mas o que significa ser encontrado fazendo isso? Significa que o crente que segue Jesus deve estar ativamente engajado e dedicado à missão que nos foi confiada, cumprindo-a com excelência e vivendo em sincera antecipação do retorno iminente do nosso Mestre. Algumas das responsabilidades que nos foram confiadas incluem a pregação do Evangelho. Jesus instruiu cada um de seus seguidores a pregar a mensagem do Evangelho como parte da grande comissão. Este é um chamado a todos que colocaram sua fé em Jesus para serem ativos na missão de levar o Evangelho a todos ao nosso redor. Nosso compromisso em difundir a mensagem do Reino de Deus para aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo deve ser firme, independentemente dos obstáculos e desafios que encontramos. Além de espalhar o Evangelho, Jesus nos encarregou de fazer discípulos. Esta tarefa está claramente delineada em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e certamente estou com vocês sempre até o fim dos tempos. Hoje, a necessidade de discípulos é imensa e Jesus chama cada um de seus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando assim o trabalho do seu reino. Somente um discípulo pode fazer outro discípulo. Há uma necessidade urgente de trabalhadores dedicados no reino de Deus hoje. Enquanto nos esforçamos para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, amá-lo, servi-lo e apresentá-lo, estamos cumprindo o mandato de Jesus, comprometendo-nos a ser encontrados fazendo isso no momento da volta do Senhor. Uma das orientações cruciais que Jesus nos deu para viver bem nestes tempos finais é manter sempre uma elevada vigilância espiritual, evitando distrações que nos desviam do verdadeiro caminho. Como Marcos, capítulo 13, versículo 33, na versão amplificada diz: "Fiquem atentos, vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo." Para um cristão, estar vigilante significa estar atento e devotado na oração. Devemos, amados santos, permanecer sempre vigilantes, não sucumbindo ao sono espiritual. Esta é uma exortação para nos aprofundarmos na prática da oração enquanto aguardamos o retorno do Mestre. No lugar de oração, encontramos graça, conforto e paciência, elementos essenciais para navegar nos desafios destes últimos dias, escapando de armadilhas e enganos. Os desafios atuais exigem que nós dediquemos tempo de qualidade ao Senhor em oração diária. Avalie sua própria vida de oração. Quanto tempo você dedica à oração todos os dias? É fundamental orar continuamente para compreender a vontade de Deus para você e as ações que Ele deseja que você tome neste momento. Comunicar-se com Deus proporciona uma vantagem contra os numerosos planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam que o mundo está mudando diariamente para se alinhar com a agenda do anticristo e que Satanás está empenhado em desviar o máximo possível de santos. Lembre-se de que ele é um enganador. Dedicar tempo de qualidade à oração diária nos mantém acordados e atentos ao chamado de Jesus, evitando estar dormindo espiritualmente na busca por manter nossa vigilância nestes últimos dias. Ignorar este conselho é negligenciar a importância de estar vigilante e alerta, pois não sabemos a hora exata do retorno do dono da casa, como mencionado em Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 36. Devemos evitar a insensibilidade espiritual, pois dormir neste contexto não se refere ao descanso físico, mas a um estado de insensibilidade e negligência espiritual. Em meio às incertezas e transformações, é essencial seguir fielmente este conselho de vigilância e oração. Não sabemos o momento exato do retorno divino, por isso permanecer espiritualmente despertos e alertas é fundamental. Isso nos prepara para não sermos pegos desprevenidos e estar prontos para enfrentar os desafios que podem surgir. As instruções de Jesus sobre como viver nestes últimos tempos enfatizam a importância de não nos tornarmos indiferentes às coisas do reino de Deus ou ao retorno iminente de Cristo. Ele nos exorta a permanecer vigilantes, conscientes de que não sabemos quando ele voltará. Devemos evitar sermos distraídos por tendências passageiras ou esquecer suas advertências. Cada crente é encorajado a estar alerta, esperando com esperança pelo retorno do Senhor, tomando medidas conscientes para proteger nosso foco e compromisso espiritual. Estar em guarda significa comprometer-se ativamente a proteger as convicções do nosso coração e da nossa fé em Jesus, priorizando tudo o que glorifica a Ele e rejeitando qualquer coisa que desvie nosso coração. O terceiro conselho de Jesus, encontrado em Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 35, nos adverte severamente para estarmos atentos para que nossos corações não sejam sobrecarregados com a dissipação e as ansiedades da vida, para que aquele dia não nos surpreenda repentinamente como uma armadilha.
Jesus alerta sobre o perigo de sermos enganados por um estilo de vida frívolo e desenfreado que pode se tornar comum nos últimos dias, como aconteceu nos tempos de Noé, Sodoma, Gomorra e Babilônia, antes de sua destruição. As pessoas estavam tão envolvidas em suas próprias vidas, comendo, bebendo, casando, que se esqueceram de Deus e de suas advertências. Hoje, enfrentamos uma situação semelhante, com muitos gradualmente se afastando de Deus e sendo enganados por mentiras disseminadas pelo inimigo através da mídia e até mesmo de governos. Jesus também alertou que alguns poderiam se desviar não necessariamente por causa do pecado, mas por causa das ansiedades da vida. É crucial estar atento às pressões que podem enfraquecer a nossa fé, especialmente durante tempos difíceis. Não devemos permitir que nada esfrie nosso coração em relação a Deus, independentemente das circunstâncias. Em vez disso, nossa fé deve nos libertar da ansiedade que domina tantos hoje em dia. Após ouvir esses conselhos do próprio Senhor Jesus, qual deve ser nossa resposta, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5? Estamos vivendo em tempos difíceis, onde as pessoas se tornam egoístas, gananciosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos pais, ingratos, profanas, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, não amantes do bem, traiçoeiras, temerárias, vaidosas, amantes do prazer ao invés de amantes de Deus. Muitos mantêm uma aparência de piedade, mas negam o seu poder. Devemos evitar tais pessoas, conforme esta orientação clara. Nós devemos discernir e nos separar do resto do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que mostre apenas uma forma externa de piedade, mas que na realidade viva de forma contrária ao poder de uma vida piedosa. Nossas ações e compromissos devem refletir diretamente uma vida de obediência à palavra de Deus. Se desejamos olhar para o futuro com esperança e antecipação pelo retorno do Senhor, devemos nos apegar firmemente à nossa fé e lutar fervorosamente pela fé que nos foi confiada. Permaneçamos firmes, inabaláveis e inalterados, lembrando que quando o Senhor retornar, Ele recompensará todos aqueles que mantiveram seus olhos fixos nele e viveram suas vidas para agradá-lo. Em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus declara: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Já pensou no que realmente importa na vida? O que você preservaria se estivesse a poucos minutos de enfrentar a eternidade? Quando enfrentamos a proximidade da morte, nossa visão da vida muda radicalmente. Nesse momento crucial, nada mais parece ter importância além de uma coisa essencial: Cristo Jesus. Diante da morte, torna-se claro que, entre todas as nossas buscas e conquistas mundanas, nossa união com Cristo, possibilitada por seu sacrifício na cruz, é o que verdadeiramente importa. Vamos explorar esta mensagem profunda e a verdade eterna da cruz de Cristo, que não apenas salva nossas almas, mas também nos assegura a vida após a morte. Esta mensagem é de extrema importância e Deus deseja que prestemos toda a atenção a ela. Não devemos deixar nada passar despercebido. Abramos nossos corações para recebê-la agora, pois nunca sabemos o que pode acontecer depois deste momento. Como destacado em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, nossa maior glória deve residir na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Diante da eternidade, todas as nossas ambições e buscas mundanas perdem seu valor e se tornam insignificantes.
Imagine um empresário que, antes de enfrentar sua morte iminente, percebe que suas meticulosas preparações para uma reunião de negócios na próxima semana se tornaram irrelevantes. A busca frenética pela riqueza já não domina seus pensamentos. Até mesmo sua paixão pelo seu time favorito desaparece diante da perspectiva de seu amado lar, anteriormente visto como um tesouro, agora parecendo trivial. Este cenário nos lembra que as coisas pelas quais lutamos e das quais damos tanta importância no final das contas não têm relevância diante da eternidade. Dinheiro, bens materiais e até mesmo nossas mais queridas realizações são efêmeras comparadas à questão fundamental de onde passaremos a eternidade. A única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo, pois ela desempenha um papel crucial na determinação de nosso destino eterno. É essencial levar esta lição a sério, pois ela se aplica a cada um de nós. A morte é uma realidade inevitável para todos, e quando se aproxima, todas as nossas preocupações temporais e prioridades mal direcionadas desaparecem como fumaça. Embora possamos saber dessa verdade no fundo de nossos corações, muitas vezes nos perdemos na busca pelo sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Esta revelação serve como um chamado ao despertar, incentivando-nos a reavaliar nossos valores e a ajustar nossas prioridades. Refletir sobre os mistérios da vida após a morte nos leva a considerar profundamente o que nos aguarda além do limiar da morte e como devemos viver diante dessa realidade incontornável. Existe um debate sobre se há um reino chamado purgatório ou se simplesmente adormecemos até o dia prometido da ressurreição. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, oferece uma resposta clara, afirmando que é ordenado aos homens morrerem uma vez e depois disso vem o julgamento. A palavra de Deus dissipa qualquer ideia de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento que segue nossa vida terrena. A noção do purgatório é substituída pela certeza do julgamento divino após nosso tempo na Terra. Amigos, ao percebermos a inevitabilidade deste julgamento iminente, nossas vidas mudarão drasticamente. A compreensão de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que examinará meticulosamente cada detalhe de nossa existência, nos leva a adotar uma abordagem diferente de viver. Sabemos que até as palavras que falamos serão minuciosamente analisadas e julgadas. Meu caro amigo, o julgamento está à porta, espreitando no horizonte. E neste julgamento, um fator crucial determinará o destino de nossas almas. Em breve veremos qual é esse fator, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Revisitamos o tema da cruz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Reflita novamente sobre estas palavras. A pregação da cruz pode parecer absurda para os incrédulos, mas para os salvos representa o poder transformador de Deus. A cruz se destaca mais uma vez, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles que seguem o caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão dos nossos pecados. Sem os eventos daquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como Gálatas, capítulo 6 nos lembra, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso atua como um princípio orientador para centralizar nossa glória somente em Cristo. Paulo nos convida a fixar nossos olhos em Jesus, a depositar nossa confiança naquele que é o autor e consumador de nossa fé. A cruz continua a ser um farol de esperança e um lembrete do amor e sacrifício incomensuráveis que garantiram nossa redenção. Em nossas vidas diárias,
Somos constantemente distraídos e tentados a desviar do verdadeiro significado da cruz, seduzidos pelo fascínio das conquistas mundanas e pelos prazeres passageiros desta vida. Muitas vezes perdemos de vista o valor eterno da cruz diante da eternidade. Todas essas buscas tornam-se insignificantes comparadas ao impacto duradouro da cruz, que se destaca como o elemento central diferenciador entre aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos, além de servir como a base para o perdão dos pecados. À medida que enfrentamos os desafios da vida, o ensino dos apóstolos continua a nos convocar firmemente a fixar nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos meditar na verdade contida nesses versículos, especialmente ao considerarmos a iminência do julgamento e o impacto redentor da cruz. Num mundo repleto de distrações que competem por nossa atenção, é crucial manter a cruz no centro de nossas vidas. Isso nos lembra constantemente para não nos perdermos em trivialidades e ilusões passageiras, mas buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade frequentemente nos encoraja a valorizar nossa própria bondade, incentivando-nos a nos orgulhar de nossas realizações e justiça pessoal. Isso promove a ideia de autossuficiência, baseada na confiança em nossa percepção de bondade, perpetuando uma visão distorcida que ignora a verdade mais profunda sobre nossa condição humana. Muitas vezes, somos tentados a ouvir os sussurros que nos lembram de nossas boas ações, amor, responsabilidade financeira, apoio comunitário e cuidado familiar. Somos elogiados por nossa integridade moral e compromisso com a tradição. Para muitos ao redor do mundo, incluindo aqueles que não acreditam, a ideia de reconhecer a própria natureza pecaminosa e as consequências terríveis que dela decorrem é estranha. A Bíblia nos ensina claramente em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Apesar de muitos se enganarem com uma falsa percepção de justiça que os afasta da salvação, o Evangelho nos desafia profundamente. Ele nos mostra que, aos olhos de um Deus Santo, todos nós falhamos e estamos distantes de sua glória. Esta mensagem é perturbadora para cada indivíduo, independentemente de sua reputação respeitada ou virtuosidade percebida pela sociedade. Muitos são desconfortados com essa avaliação firme de sua condição moral e resistem fortemente ao serem rotulados como pecadores. Em vez disso, preferem se agarrar à ilusão de sua própria justiça. Assim, para muitos, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva e difícil de compreender, constituindo um verdadeiro obstáculo. Isso ocorre porque eles não estão dispostos a reconhecer sua necessidade de salvação. Para eles, a ideia de redenção parece tola e sem importância, facilmente descartável. Muitos encontram conforto em suas realizações, atos de caridade e moralidade, acreditando que essas ações são suficientes para garantir seu favor diante de Deus. São enganados pela crença de que a cruz não é necessária, confiando em alcançar a salvação por seus próprios esforços e méritos. O mundo reforça essa ilusão ao perpetuar a mentira de que a cruz não tem relevância em nossas vidas. É primordial resistir a essa falsidade e aceitar a verdade desconfortável de que nossa própria bondade não é suficiente para nos redimir. Basta observar a crescente falta de respeito pela vida humana hoje em dia. Basta pegar um smartphone e navegar na internet para testemunhar a hostilidade que permeia o mundo. Presenciamos um aumento sem precedentes de assassinatos, conflitos armados e atos de terrorismo. Nos últimos 90 anos, mais vidas foram perdidas em guerras do que nos 500 anos anteriores combinados.
Apenas no século passado, estima-se que 203 milhões de pessoas perderam suas vidas em guerras e, na última década, aproximadamente 2 milhões de crianças foram mortas e outros 4 a 5 milhões ficaram incapacitados devido a conflitos. Diante dessa realidade, é difícil não considerar que o julgamento divino está próximo. Independentemente de o arrebatamento ocorrer primeiro ou deixarmos este mundo para a eternidade, a questão crucial permanece. Estamos preparados para encontrar nosso Criador como estamos agora? Temos um relacionamento com Jesus? Deixemos de lado as preocupações desta vida. No final das contas, o que realmente importará não será nosso saldo bancário, status social, seguidores no Instagram ou qualquer outra métrica mundana, mas sim como nossa alma está preparada. Entreguemos nossos corações ao Senhor agora, arrependendo-nos e mantendo-nos firmes na verdade, não importando o custo. Oremos para que Deus guie nossos corações em direção às coisas espirituais. Liberte-nos dos laços da corrupção que dominam o mundo e que nosso amor por Deus se torne nossa principal motivação, concedendo-nos certeza quanto à nossa eternidade. Amém.